Olá, gente, voltando, retornando para mais um vídeo, dando sequência ao edital. Vamos falar um pouquinho de semântica, que é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. No edital vocês têm ali sinônimos, antônimos. Então, gente, é uma questão de leitura, mas é importante você saber, né, a diferença de um para o outro. Sinônimo é quando você tem uma relação de semelhança, né, palavras semelhantes, parecidas, apresentam significados iguais. Então vamos lá, por exemplo, cômico, engraçado, débil, fraco, frágil, né? Distante, afastado, branco, alvo, forte, robusto, longo, comprido. Então eu achei o quê? Eu achei palavras parecidas, né? Semelhantes, com significados iguais ou bem parecidos. Alegre, contente, não é isso? Tá bom? Antônimos é o contrário. Antônimos são palavras contrárias, opostas. Então, alto, baixo, cedo, tarde, gordo, magro, economizar, gastar, bem, mal, bom, ruim, né? Feliz, triste. São aí exemplos de antônimos. Então, sinônimos, quando pedir o sinônimo da palavra, você já sabe que a banca quer uma palavra semelhante, né? Parecida, com sentido parecido. E quando pedir antônimo, é justamente o inverso, é o contrário. Agora nós vamos falar de homônimos. O que são homônimos? São palavras que têm alguma coisa de igual, ou a grafia, ou o som, né? O fonema, ou então as duas coisas. Então, quando falamos aí de homônimos, são palavras que têm algo, né, igual, ou a grafia ou a pronúncia. Bom, falamos primeiro de homônimos homófonos. Fono vem de quê? Som, né? Então, homo iguais, sons iguais, homófonos. Então, homônimos homófonos são aqueles que têm a mesma pronúncia, porém a escrita é diferente. Por exemplo, sessão. Nossa, eu tenho sessão com C cedilha, sessão aqui com S, dois S, sessão com C e dois S. Tem diferença? Tem diferença de escrita e de significado, né? Seção com S, C cedilha, é a seção de divisão, departamento, por exemplo, seção de vendas, seção de compras, não é isso, tá? Seção departamento pessoal, seria isso, tá? É uma seção departamento. Sessão, S2S, é reunião, período de tempo, é a sessão do cinema, é a sessão da tarde, né? Que assistimos aí muito na televisão, é a sessão da Câmara. Então, é uma reunião, um período de tempo onde as pessoas estão reunidas, certo? E a sessão com C e dois S tem dois sentidos, gente. Ato de ceder, né? Eu fiz cessão dos meus bens para ele, eu doei os meus bens, né? Eu cedi os meus bens. E tem a cessão doação, né? Nesse sentido aqui, a cessão doação. E tem a cessão que não está aqui, que é a cessão de cessar, tá? Por exemplo, a cessão dos problemas. Os problemas acabaram, cessaram, certo? Então, é mais um significado que nós temos aí para essa cessão aqui, certinho? Cela. Cela, nós temos cela com C e cela com S. Cela com C seria né? Se você procurar um sinônimo para cela, vai ser quarto, né? Um quarto, um cômodo. Cela é um lugar pequeno, é isso, seria um quarto pequenininho, um cômodo pequenininho, né? É o significado aí do cela com C, a cela da prisão, por exemplo. E a cela com S? A cela com S é a cela do cavalo, né? O assento para cavalgar, certo? Então, ó, sentidos diferentes, grafias diferentes, porém pronúncias iguais. Então, são homônimos homófonos. Cinto com C, cinto com S. Cinto com C é o substantivo, o cinto que nós utilizamos aí, né? Para segurar a calça. E o sinto com S do verbo sentir. Eu sinto falta de mais conteúdos. Sinto com S, certo? Então, aí nós temos alguns exemplos de homônimos homófonos, ou seja, mesmo som, grafia diferente, significado diferente. Homônimos homógrafos. Grafo, grafia, escrita. Escrita igual.
Então, mesma grafia, porém, pronúncias diferentes, significados diferentes. Ó, eu fiz um acordo com ele, eu fiz um acerto com ele, é substantivo, né? Eu acordo, ó, aberto, né? Eu acordo cedo. Verbo acordar, despertar, tá? Então, aqui é acordo, fechado, aqui é acordo, aberto. Então, ó, grafia igual, pronúncia diferente. Um fechado, o outro aberto. Então, homógrafo, mesma grafia, porém pronúncia e significados diferentes. Gosto e gosto, ó. O gosto desse queijo não está muito bom. O gosto, tá? Então, ó, substantivo, estou falando dele, fechado. Eu gosto de você. Verbo gostar. Então, ó, aqui pronúncia com O aberto, né? Então, pronúncias diferentes, porém grafias iguais. Deste e deste, ó. O caderno é deste aluno, né? Então, eu sinto falta deste celular. Deste, preposição de, mais pronome este. E deste, verbo dar, né? Tu deste aula hoje? Tu deste. Pretérito perfeito do indicativo do verbo dar. Então, aqui é deste, aqui é deste, ó. Pronúncias diferentes, porém a mesma grafia. Isso é o que chamamos de homônimos homógrafos. Bom, continuando, nós temos os homônimos perfeitos, ou também chamados de homônimos homófonos e homógrafos. Por quê? Porque eles têm mesma pronúncia e mesma grafia, né? Por exemplo, são, eu tenho são do verbo, eles são felizes, verbo ser. E eu tenho são de saudável, ele é um menino são, com saúde, né? Saudável. Casa, eu tenho casa, lar, substantivo, e eu tenho casa, verbo. Ah, minha casa está arrumada, substantivo. Ele casa hoje, verbo casar. Então, mesma grafia, mesma pronúncia, e significados diferentes. Então, se tem mesma grafia, mesma pronúncia, homônimos perfeitos. A manga fruta, a manga está na árvore. A manga tem um bom sabor. Estou falando da fruta. E eu tenho manga da camisa, né? A manga da camisa foi cortada. Então, olha, mesma grafia, mesma pronúncia, porém significados diferentes. Esses são os homônimos perfeitos. Agora, nós temos também o que a gramática chama de parônimos, né? A paronímia. O que são parônimos? São palavras muito parecidas. E aqui, gente, é muito importante para vocês, tá? Por essa questão do emprego das letras que o edital cobra. São palavras muito parecidas e que na pronúncia acabamos não mostrando, né? Não demonstrando essa diferença entre elas. Por exemplo, eu tenho eminente e iminente. Normalmente você fala assim, ah, ele é um político iminente. Não fala eminente. Correto? A pronúncia correta é eminente. Ele é um político ilustre, excelente, tá? Iminente é o que está próximo, prestes a acontecer. Então, repare, são palavras bem parecidas, porém com escritas diferentes, não é isso? Tá? Significados diferentes, pronúncias diferentes. Tem nada igual, só de parecido. Por isso, parônimos, parecidas. Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever. Ele fez a descrição da peça. Ah, ele descreveu a peça. Descrição é o ato de ser discreto. Ela agiu com discrição. Então, repare, a pronúncia é diferente, a grafia é diferente, porém são muito parecidas. E aí acaba fazendo aí as pessoas fazendo uma confusão, né? E não percebendo a diferença entre elas. Mas existe, tá, gente? Tenham atenção. Vamos ao próximo slide. Bom, agora vamos falar de conotação e denotação. O que é denotação? Denotação é o sentido primitivo, é o sentido da palavra literal, né? O sentido do dicionário, o sentido real daquela palavra. Então, por exemplo, quando eu digo a flor é perfumada, eu estou literalmente falando da flor, a flor do jardim, né? A planta.
tropecei na pedra que estava no meio da rua. Eu estou literalmente falando da pedra, né? Que se encontra ali no meu caminho. Agora, se eu disser para você, esta menina é uma flor, flor aqui, ela não é uma planta, né? Não é o sentido literal, é o sentido conotativo. Então, o que é conotação? Conotação é um sentido figurado que nós damos à palavra, tá? É um sentido especial que essa palavra vai ganhar, vai adquirir no contexto que ela foi empregada. Então, quando eu digo esta menina é uma flor, por que eu disse que ela é uma flor? Ah, porque ela é bonita como uma flor, ela é cheirosa como uma flor, ela é delicada como uma flor, tá? Então, não sei, eu sei que eu fiz aí, né, uma comparação velada da menina como uma flor, tá bom? Então, isso é o que chamamos de conotação, o sentido figurado da palavra. Essa moça tem um coração de pedra. O coração dela literalmente é uma pedra? Claro que não, né? Então, por que eu disse que ela tem um coração de pedra? Ah, porque o coração dela é duro, né? Ela não se deixa comover, ela não se deixa apaixonar, né? Então, foi um sentido figurado da palavra. Entendido, gente? Então, denotação, sentido real da palavra. Conotação, sentido figurado da palavra. Bom, o que a gente tem que prestar atenção? A conotação é uma base figurada, tá? Uma linguagem figurada. E aí vamos ter a figura de linguagem chamada metáfora. O que é metáfora? Quando eu uso a palavra fazendo uma associação por uma característica que essa palavra tenha, tá? Então, quando eu fiz ali flor, né, eu fiz uma associação por uma característica, ou a beleza, ou o perfume, ou a delicadeza. Então, é isso, tá? Quando eu usei aqui pedra, coração de pedra, eu fiz uma associação com o quê? Qual foi o elemento aí, né, associado? A dureza, né, da pedra e do coração da moça. Então, essa figura de linguagem nós chamamos de metáfora. Comparação é quando eu deixo bem claro qual é o elemento comparado e eu vou ter uma palavrinha ali, né, que me mostra que eu estou fazendo uma comparação. Por exemplo, esta menina é bonita como uma flor. A bonita como é a beleza, né? Essa menina é cheirosa como uma flor. Cheirosa como uma flor. Então, comparei o quê? O cheiro, né? Essa moça tem um coração duro como uma pedra, ó. Duro. A dureza do coração, né, e da pedra foi o que eu fiz aí, a associação que foi feita. Então, a comparação, ela deixa isso claro. A metáfora não, ela vai direto. Você que vai ter que descobrir de acordo com o contexto, tá? Então, ó, teus olhos são diamantes. Eu digo direto que eles são diamantes. Eu não digo que eles são brilhantes como diamantes, tá? Que aí seria uma comparação. Quando eu digo teus olhos são diamantes, é a figura de linguagem que nós chamamos metáfora, tá? É a linguagem conotativa, é a conotação, tá bom? Iracema, a virgem dos lábios de mel. Literalmente ela tem lábios de mel? Não, né? Ela tem lábios doces. Então eu associei a doçura dos lábios à doçura do mel. Isso também é uma metáfora. A doçura de suas palavras encanta-me. A doçura porque são palavras gentis, agradáveis, certo? Esse rapaz é um gato, literalmente ele é um animal, um felino? Não, né? Eu disse que ele é um gato por quê? Porque ele é bonito como um gato, tá? Então, esse rapaz é um gato é um exemplo de conotação, né? Uma metáfora, linguagem figurada. Então, resumindo, denotação, sentido real da palavra do dicionário. Conotação, sentido figurado da palavra. Um novo sentido que nós damos a essa palavra de uma forma figurada. Certo, gente? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, continuaremos fazendo questões sobre o emprego aí das letras. Até o próximo. Tchau, tchau.